muitos jovens, eram treinamentos de liderança, lembra? Eu participei de vários treinamentos de liderança com ele, e pastoreava a igreja aqui pertinho do Carlos Lourenço, e em determinado tempo, Deus levou ele lá para Fortaleza, lá para aquela terra de sombra e água fresca, né? Muito sol, muita praia, né? E mais difícil de pregar o evangelho lá, viu, gente? Difícil competir com praia, né? Mas lá ele pastoreou a igreja durante muitos anos, e agora está de volta em Campinas, está aqui na nossa região. Deus trouxe ele de volta para cá, e ele está aqui, né? E hoje, conversando com ele esses dias atrás, marquei, e hoje aprove a Deus que ele chegou aqui hoje para trazer a palavra, ministrar o nosso coração. Servo de Deus, homem de Deus, ele vai apresentar a família que chegou, né, com mais, de forma mais exímia, e nós vamos adorar o Senhor hoje, ouvir a palavra de Deus através da boca do servo do Senhor. Amém? Estenda a sua mão para cá, vamos orar. Isso, começa a abençoar ele, começa a liberar a palavra sobre a vida dele, sobre o ministério, sobre a família dele. Pai, nós declaramos sobre a vida do teu servo, Pai, unção e poder, graça que vem do alto, saúde nos ossos, nas emoções, no espírito, meu Deus. Não só ele, mas toda a sua casa seja visitada pelo Senhor. Que o Senhor conduza o teu servo nos dias que virão, leve ele às águas tranquilas, leve ele aos passos verdejantes. Que o Senhor, ó Deus, use agora a vida do teu servo, que o Senhor adestre as mãos do teu filho, ele está com a espada em suas mãos, que o Senhor use, ó Deus, para a glória e louvor do teu santo nome. Nós o abençoamos e recebemos, ó Deus, a palavra através da boca do teu filho. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Você podia aplaudir ao Senhor com alegria? Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Primeiramente, quero agradecer ao pastor a tamanha gentileza de ter me convidado e cedido o púlpito nessa noite de estar aqui. A igreja Semeando Esperança faz parte da nossa história. Eu praticamente, quando ela começou a ser implantada numa garagem, se não me falha a memória, do outro lado, se não me falha a memória, na casa da irmã Irene, que agora é missionária, nós íamos participar dos cultos lá. E a igreja começou a tomar forma. De lá, do outro lado da pista, veio para este lado. E deste lado teve um galpão aqui no fundo, que foi alugado, e por muitos anos a igreja ficou ali. E sempre nós fazíamos intercâmbio com a igreja aqui. Eu ainda não era pastor de igreja alguma, mas era líder de jovem na Igreja Nazarena aqui no Jardim São Pedro, Monte Moriá. E nós íamos constantemente fazer intercâmbio com a igreja aqui. Até que então Deus deu a graça de comprar esse terreno e construir essa belíssima igreja que todos os irmãos estão de parabéns. Estão de parabéns realmente pela igreja. E a igreja em si, como estrutura, não vai para o céu. Quem vai para o céu é cada um que está sentado aqui, nós sabemos disso. Mas nós agradecemos a Deus por essa estrutura abençoada. E eu não quero de forma alguma que o Espírito Santo deixe de agir nesta noite, por minha culpa. Não quero atrapalhá-lo de jeito nenhum. Já estava orando nesse sentido. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 21. Enquanto você localiza, também estou extremamente grato por rever alguns amigos que estão aqui nessa noite, pessoas queridas, que ao longo da nossa caminhada sempre marcaram a nossa história. Temos aqui a pastora Roberta, né? Agora é a pastora Roberta. Oh, glória a Deus, e o varão dela, o pastor também. E eu encontrei o pai do Natan, está lá. Eu esqueci o nome do varão, André, não é? Pastor André. Muitas vezes nós subíamos nesse monte aqui do Acácia
para a oração, e às vezes faziam campanha lá de 40 dias de oração. Era tudo povo doido. Era chuva, era vento, e entrar no meio daquela mata ali e ficava orando, e Deus nos visitava. E o pai do André, ele teve assim uma participação muito profunda na minha vida, no meu ministério, porque Deus usava ele de forma tremenda no meio daquele mato ali. E ele era o único que tinha uma especialidade dada por Deus, um dom maravilhoso. Certa hora da madrugada ele chegava, me cutucava e falava assim: pastor, pastor, você viu? Eu vi o quê? Ali, ó, chegou 3 ovelhas ali, branquinha. Nós estávamos de joelho, de cabeça, quase encostando no chão. Elas vieram, nos cheiraram e foram embora. Mas não quiseram ficar conosco. Não, elas só vieram cheirar e foram embora. E depois o fogo caía no meio daquele mato. E era difícil. Teve um dia que foram me buscar lá no meio do mato. E quase me pegam, porque imagine, escuro, negrão, no meio do mato. Rapaz, acho que eles enxergaram foi o brilho do olho e os dentes, porque eles não iam conseguir me enxergar. Mas era realmente um tempo maravilhoso. E eu louvo a Deus por tudo isso. Muito bem. Evangelho de João, capítulo 21, nós vamos ler do 1 ao 14. A palavra de Deus diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Eu fico cego. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, ou 96 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixe, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém? Vamos orar? Pai, nesta noite te damos graças por estarmos aqui reunidos em teu nome, na tua casa. Te louvamos, te bendizemos. Que nesta hora, ó Pai, o teu Espírito Santo venha nos conduzir na compreensão da tua palavra. Que tudo que vier a ser dito aqui seja diretamente do teu trono de graça. E que em nome de Jesus, ó Pai, vidas sejam, ó Deus, tocadas pelo teu Espírito Santo. Que pessoas sejam curadas em nome de Jesus. Pessoas saiam daqui, ó Deus, com respostas. E que para a honra e glória do teu nome, que o homem seja tão somente um instrumento nas tuas mãos, porque toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Repreendo, ó Pai,
todo e qualquer intento maligno, e que neste momento o nosso coração, os nossos pensamentos estejam voltados totalmente à Tua palavra, e que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja feita em nossa vida e através da nossa vida. Oramos, ó Deus, com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o tema da mensagem não é muito difícil. Eu estava pensando um pouco, mas na verdade ele é bem fácil. Seria assim: a última noite no barco. Esse é o tema. E antes de nós entrarmos aqui, permita-me dizer algo. Como o pastor havia mencionado, nós ficamos, eu e minha família, lá no fundo está minha esposa, pastora Rosanice, ergue a mão aí, aquela moça linda ali, louvado seja o Senhor. Ao lado dela está o meu filho Mateus Alexandre, ergue a mão, Mateus. Só está faltando a Ana Luísa, ela não, chegou de uma atividade, não conseguiu estar conosco, mas era o desejo dela estar aqui também. Quando nós fomos para Fortaleza, no Ceará, como muitas pessoas gostam de dizer, terra que mana leite e mel, né? Tem praia, tem camarão, água de coco, lagosta, né? As coisas assim maravilhosas. Para turista é muito bom. Para você passar uma semana lá, um mês de férias, é maravilhoso. Mas para você se inserir na cultura, é outra coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. E quando o Senhor nos levou daqui para lá, e nós sabíamos que havia uma necessidade muito grande, porque a igreja que nós fomos pastorear pela graça do Senhor, a igreja Nazareno do Castelão, ao lado do estádio do Castelão, ao lado, 400 metros, a igreja aqui 400 metros do estádio do Castelão, e essa igreja já estava aproximadamente 2 anos sem pastor, porque ninguém queria assumir a igreja, porque a igreja, eles tinham esta igreja como uma igreja problemática, foi fundada por missionários, uma equipe de trabalho e testemunho foi lá, comprou o terreno, construíram o templo naquele lugar. Até então, o estádio Castelão não era um estádio, era nada mais, nada menos que um campo de várzea, um campo raspadão, e de repente se tornou um estádio aquele negócio, um negócio assim fenomenal. E a igreja ficou 2 anos e meio, quase sem pastor, e quem conduzia a igreja era a junta da igreja, e quem mandava era a secretária da junta, era que conduzia os trabalhos na igreja, como está no manual. E aí, ninguém queria ir, e eu, num congresso que teve de jovens, em 2008, veio uma turma muito grande do Nordeste, esses irmãos relataram para mim, numa conversa privada, a igreja lá não pôde vir, por causa disso. Eu fiquei com aquilo na cabeça, conversei com o superintendente de lá. Por que ninguém quer assumir? O senhor não tem pastores lá no distrito que assumam a igreja lá e toque o projeto para frente? Ele disse, olha, ninguém quer ir lá assumir, porque conhece a igreja, e do lado da igreja, a igreja 400 metros do estado do Ceará, do estado do Castelão, e na esquina, não dá 10 metros, porque ela fica numa esquina, na outra esquina do lado, um terreiro de candomblé. Então ninguém queria ir, e aquilo ficou, e nós ficamos orando, e uma das palavras do pai do André, no monte, uma vez, foi justamente essa: Deus vai colocar um rebanho diferente nas tuas mãos, pastor. E de fato, 1 ano e meio depois, o Senhor estava nos levando para lá, e no dia 10 de setembro de 2009, nós chegamos lá, e nós chegamos com um grande desafio, porque primeiro tinha que resgatar a identidade da igreja no bairro. E olha que o bairro não era um dos bairros mais nobres da cidade, era um dos bairros mais paupérrimos e violentos da cidade, porque em torno da igreja tinham mais ou menos umas 7 favelas, e as mais conhecidas da cidade.
Então, aquele negócio que você talvez ouvia, que eu nunca chegou aqui, de esquartejamento de pessoas, de morte de pessoas jogadas na rua, isso era comum. Às vezes nós estávamos andando na rua, há um corpo jogado ali, sem cabeça, sem braço, não sei o quê. Era muito comum, tanto é que quando eu cheguei em Fortaleza, o que mais eu me especializei lá, sabe no que foi? Não foi fazer batismo, nada, foi fazer velório. Primeira semana, uma família me chamou, morreu fulano de tal, vamos lá fazer o velório, um jovem de 15 anos, depois veio outro de 16, depois outro de 15, outro de 13, outro de 9 anos, todos assassinados. E nesse período nós ficamos lá, eu fiz, de próprio punho, por curiosidade, pesquisa social mesmo, eu fui anotando, mais de 270 jovens assassinados brutalmente naquela região da igreja. E quando eu falo assassinados brutalmente, era porque era brutal, porque nessa guerra de facção que havia ali, eles eram impiedosos, era uma coisa fora do comum. Eles não só satisfaziam em matar o indivíduo, primeiro eles tinham que torturar, filmar. Depois que torturava, filmava, matava e mandava o vídeo para a família e dizia para a família, não precisa se preocupar com o velório, porque nós já enterramos ele, ou queimamos. Isso era muito comum. E era dentro desse contexto que nós estávamos inseridos. E não pense, isso aí talvez é uma história. Não é história, é um fato real que nós vivíamos todos os dias naquele lugar. E fora essa questão de chegar lá e restaurar essa identidade da igreja, porque a igreja sofreu muito com algumas pessoas que pastorearam ela. E a reputação da igreja praticamente era zero no bairro. Eram poucas pessoas que frequentavam a igreja. A estrutura da igreja não era boa. Não tinha forração, não tinha climatização, e o calor e aquele barulho das torcidas quando tinham jogos. Imagine hoje é final do campeonato cearense, Ceará e Fortaleza. Imagine a doideira que era na frente da igreja, era uma coisa de louco. Mas eu me lembro muito bem que eles respeitavam, pelo menos o nosso espaço, eles respeitavam. Mas, sem a climatização, sem a estrutura adequada, nós sofríamos muito no começo. Então imagine que foi um período em que Deus nos deu muita graça e muita sabedoria para estar de pé naquele lugar. E fomos devagar, fazendo passo a passo aquilo que Deus desejava que nós fizéssemos naquele lugar. Até que criamos a estrutura, começamos a formar líderes, também éramos responsáveis pelo seminário, começamos a formar pastores para o próprio ministério, para o próprio Ceará, e de repente a igreja já está com uma estrutura bem estabilizada. Então vamos agora para o sertão, vamos. Começamos a entrar para dentro do sertão, mas a igreja não tinha poder aquisitivo, porque é uma igreja que quase 90%, vamos colocar assim, ela é uma igreja que recebia no máximo um salário mínimo, e muitos trabalhavam por até 600, 500 reais. Então a entrada da igreja, do dia que eu entrei até o dia que eu saí, sempre foi a mesma. Sabe qual era o limite máximo de entrar na igreja? 9 mil reais. Era o limite máximo. E não adiantava ficar, vamos aqui apertar esse irmão, vamos fazer um propósito, vamos fazer uma campanha da lasca da Arca de Noé, você compra aqui um pedaço da lasca da Arca de Noé, e não tinha nada disso, porque nós dependíamos, era de Deus, não era do dinheiro, simplesmente do dinheiro, mas os irmãos procuravam se esforçar. E vamos entrar para o sertão, vamos. Começamos uma igreja na cidade de Ocara, no sertão central. Depois, na cidade de Pindoretama, é tudo nome esquisito, fica tranquilo. Um pouco mais, fomos para outra cidade, Horizonte. Estávamos para entrar em São Gonçalo do Amarante, até que nós vimos que não tínhamos condição. E nos esbarramos em algumas barreiras que
realmente estavam impedindo de nós avançarmos. Não eram espirituais. E não era também mais uma questão logística ou pessoal. Então nós resolvemos parar e recuar, dar um passo atrás. Nós tínhamos 6 congregações, das 6, nós ficamos com uma. Entregamos 5 para outras denominações, para que eles pudessem cuidar, para que eles pudessem dar direcionamento, porque a seara no Ceará era muito farta. Há uma necessidade muito grande, porque, inclusive, quando, pelo Instituto Haggai, nós fomos ministrar um curso de formação de líderes, na cidade de São João do Jaguaribe, no Vale do Jaguaribe, uma cidade que é conhecida por pistolagem, tipo São João do Jaguaribe, Tabuleiro do Norte, e tem uma outra, Jaguaribe. Essas 3 cidades que formam o Vale do Jaguaribe, por causa do rio Jaguaribe, são conhecidas porque lá tem matadores de aluguel. O pessoal vem de outros lugares, contrata os pistoleiros lá, eles saem, até por 1 litro de ipioca, o cara sai para matar outro. Então, essa cidade é conhecida. E nós somos nessa cidade de São João do Jaguaribe. Um dia nós chegamos lá, uma seca terrível, todos os açudes das cidades não tinham água, a cidade passando uma necessidade tremenda de água, inclusive os caminhões-pipa que tinham que abastecer a cidade não podiam entrar por causa da pistolagem e a briga que havia entre as cidades, uma coisa terrível. E eu ficava olhando assim, os animais, procurando uma sombra para poder encostar e morrer. E muitos morriam. Caíam no chão e morriam. Uma cena terrível. Eu falei, meu Deus, que loucura. Chegamos no lugar para treinar a equipe daquela igreja batista, era uma igreja batista. Aí eu perguntei para o pastor, pastor, me responde uma coisa, o que os jovens aqui da cidade fazem? Eles fazem o seguinte, eles bebem o dia inteiro, porque eles não têm o que fazer, eles bebem. E o índice de suicídio aqui é muito alto. Muitos deles não têm perspectiva, não têm esperança e acabam o quê? Se matando. Acabam caindo nas drogas, acabam caindo no alcoolismo e perdem a esperança e acabam se matando. Quando eu ouvi aquilo parece que causou um impacto na minha vida. E eu fiquei abismado com aquilo. E nós, então, lançamos o desafio de formar líderes para aquela região. E Deus nos ajudou. Infelizmente, faltou um pouco mais de visão, não da nossa parte. E eu disse, antes de sair de lá, que não era necessário, mas se fez necessário a nossa retirada para que outros investimentos chegassem. Porque, às vezes, nós percebíamos que precisava acontecer isso. E Deus, então, foi nos conduzindo até que nós saímos de lá e voltamos para o Sudeste. Mas não pense que é algo assim muito fácil. Porque quando você retorna de um campo missionário, como este, onde você tinha uma vida ativa, inclusive, eu costumo dizer, no dia que eu estava saindo, a minha família foi saindo de lá de conta-gota. Primeiro veio a minha filha em dezembro, no começo de dezembro. Depois o meu filho veio no final. Depois a Rose veio antes de mim. E eu fui o último a sair. Na última semana que eu estava saindo, o pessoal estava naquela onda de vandalismo na cidade, botando fogo em todo mundo, batendo no povo, matando, assassinando, e eu andando pelo bairro, porque todo mundo me conhecia, porque eu era o cara que não saía do bairro, era o único negro da região, porque lá não tem muitos negros. Porque culturalmente falando, o Ceará, ele não teve muitos escravos, porque muito calor não tinha como desenvolver lavoura de cana-de-açúcar nem de café. Então eles foram para outros estados, Maranhão, foram para a Bahia, foram para o Rio Grande do Norte, mas ali não deu certo. Tanto é que o Ceará foi o primeiro estado a libertar os negros, antes da princesa Isabel assinar ali a Lei Áurea, o Ceará já tinha libertado na cidade de Redenção. Então, imagine que era poucos, então, para eles estranhavam. De repente, viu um baita negrão andando pelo bairro, quem que é esse cara, mano? E eu entrava no meio das bocas lá, os caras ficavam olhando,
quem é esse rapaz? Aí eu me apresentava. E eles começaram a se acostumar com a minha presença. E quando nós estávamos saindo, até os bandidos foram lá. Você está indo embora? Estou. Mas você não pode ir embora. Por que não pode ir embora? Não, e agora? Quem que vai entrar lá no meio das bocas lá para orar por nós? Meu Deus do céu, que loucura, mano. Ora, arruma outro pastor. Não, mas você vai embora? Já estou indo. Eles ficaram assim meio que indignados, porque tinha épocas que de madrugada nós estávamos fazendo evangelismo, chegava em determinado lugar, aí encontrava o dono da boca lá. E eles chamavam todos os soldados dele, gritavam no radinho: ei, vem para cá que o pastor chegou, ele vai orar por nós. Eu falei: vou orar o quê por vocês, miserável? Vocês estão matando o povo aqui. E aí eles formavam a filhinha lá, e o cara falava: ora aí, pastor, por ele. Não, mas antes de eu orar, deixa eu dar uma palavra de Deus para eles aqui. Eu pregava, e muitos deles ouviam, mas não dava tempo deles saírem. Morriam antes. E eu dizia para eles: talvez hoje seja a última noite de vocês, a madrugada. E de fato, às vezes era a última madrugada deles, porque eles morriam literalmente. Mas esse chefe dessa boca, que sempre pedia para nós orarmos, ele saiu. Ele saiu, foi para a igreja e se afastou do crime. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque ele era um cara barra pesada. Aquele ali era barra pesada. Mas o Senhor o alcançou. Então imagine que retornar de um contexto desse não é fácil. Porque você anda por aí, você começa a ouvir um pouco sobre missões, um pouco sobre renunciar, entregar isso e aquilo. Aí você fica assim: meu Deus, eu preciso aprender um pouco mais. Porque quando nós somos, nós renunciamos a tudo. Nós deixamos família, eu deixei o meu escritório com os meus clientes, deixei tudo para trás. Por amor a Cristo. E por amor àquele projeto de Deus ali. E eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos deu naquele lugar. Outra ocasião, nós damos um testemunho com fotos para você ver. Nossa, nós podemos até fazer uma sessão meio macabra de missões. Eu digo porque tem alguns vídeos e fotos que os irmãos falaram: não, eu vou ter que sair da igreja que eu não aguento ver isso não. Entendeu? Porque eu recebia, toda semana eu recebia. O pessoal era tão doido que eles mandavam até para o meu WhatsApp. Vídeo: aqui, pastor, o que fizeram com fulano de tal. E eu olhar: rapaz, esse moço vinha na EBF da igreja, fizeram isso com ele, fizeram. Triste. Então, mas nós louvamos a Deus, porque quando nós saímos de lá, a igreja estava começamos com 70, saímos de lá, a igreja estava com quase 300, com 5 pastores licenciados pelo distrito, e com 4 turmas dos seminários formadas. Então deixamos a base estabelecida para que eles possam o quê? Avançar. Deixamos uma congregação na cidade de Horizonte, só para o superintendente chegar lá e falar: louvado seja o nome do Senhor, está organizada, e vai embora. Porque é autossustentável, uma igreja saudável que está caminhando para a honra e glória do Senhor Jesus. Deixamos mais 2 projetos de congregação em bairros separados, que é só chegar e organizar a igreja e seguir em frente. Então eu vi que realmente esse era o que Deus tinha para nós nesse tempo, naquele lugar. E nós louvamos a Deus por isso, por ter tido o privilégio de participar um pouco desse contexto. Agora observe que não é fácil, porque quando você volta, você começa a pensar em toda aquela realidade que você deixou para trás, e aquilo dói no seu coração. Porque você sabe que a necessidade naquele lugar é muito grande, é enorme. Inclusive, pastores de outras denominações ligam para mim dizendo: e aí, o que você pode fazer para nos ajudar? Porque realmente ali há uma carência muito grande de investimento, não eu digo assim de dinheiro, mas de pessoas que vá para lá e faça a obra de Deus expandir naquele lugar, porque a seita que mais cresce lá, por incrível que pareça, é o espiritismo do Allan Kardec.
é o que mais cresce lá. E terreiros de candomblé espalhados pela cidade. O catolicismo não é tão forte assim, é mais forte em Juazeiro do Norte, porém, na capital é um pouco mesclado. Mas o índice de evangélicos ainda é muito baixo no Ceará. E o Ceará precisa das nossas orações e de pessoas que sejam valentes, de dedicar talvez um mês, 15 dias, 10 dias, para anunciar o evangelho naquele lugar. Para arregaçar as mãos e dizer, não, vou passar 10 dias lá, e vamos entrar no meio daquelas brenhas, como eles dizem por lá, e vamos anunciar o evangelho do Senhor naquele lugar. E eu digo para os irmãos, aonde você chegar lá e semear a boa semente, ela vai germinar. Porque nós víamos isso lá, e vemos isso lá acontecer. Muito bem, esse é um breve testemunho. Vamos olhar para o texto que o Senhor nos deu nessa noite, porque essa é uma noite especial, noite da ressurreição de Cristo Jesus. Mas note que agora nós estamos dentro de um texto em que é o drama da crucificação que está se desenrolando aí. Por que está se desenrolando? Porque Jesus já está ressuscitado. Ele já tinha se manifestado 2 vezes. A primeira manifestação foi no cemitério, para as mulheres que chegaram cedo ali. Depois Jesus se manifesta aos discípulos a caminho de Emaús. E agora Jesus vai se manifestar uma 3ª vez. E João vai relatar. Mas observe que ele vai se manifestar dentro desse contexto. Os discípulos, inclusive Pedro, João e Tiago, que estão aqui nesse texto, tinham ido no túmulo ver o túmulo vazio. Porque quando as mulheres voltaram para casa para anunciar, olha, Jesus não está lá, o anjo disse que ele ressuscitou, depois Maria Madalena teve um encontro com ele também, aí voltam para lá e dizem, ó, Jesus ressuscitou. Eles correram para o cemitério, eles entraram no túmulo, eles viram que o túmulo estava o quê? Vazio. Mas aquilo criou uma certa confusão na cabeça deles, porque eles estavam com medo porque a perseguição já estava mais acirrada. Pedro estava com aquela consciência dele um tanto quanto pesada, porque ele havia negado Jesus por 3 vezes, e Jesus já havia dito isso para ele. E se você abrir em Lucas capítulo 22, você vai observar que em Lucas 22, quando é o contexto da instituição da Santa Ceia, Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, Satanás te reivindicou, ele te peneirou, mas eu intercedi junto ao Pai, por sua vida, para que quando você se converter, olha, ele não era convertido ainda, Pedro não era convertido, e sabe quando é a conversão dele? Um pouquinho mais abaixo aqui do texto que nós lemos, é o capítulo 21, é a conversão de Pedro, é aqui. Ele diz para Pedro, Pedro, quando você se converter, você vai salvar a muitos, e vai conduzir a muitos. E Pedro estava com aquilo na cabeça, e aí ele viu o túmulo vazio, mas mesmo assim parece que eles estavam meio que confusos, sem direção, porque o mestre não estava ali mais ao lado deles. Durante 3 anos eles tinham praticamente caminhado com Jesus. Muitas foram as ocasiões que eles viram Jesus operando milagres extraordinários, tipo Jesus tocando no esquife da viúva de Naim, e aí de repente o filho dela se levanta daquele lugar. Eles viram aquele menino ressuscitando. Eles viram quando Bartimeu, no caminho da estrada de Jericó, da saída de Jericó, começa a clamar, e de repente Jesus para e fala com Bartimeu e cura Bartimeu. Eles viram aquilo. Eles viram quando o leproso de Mateus capítulo 8, capítulo de número 8 de Mateus, versículo de 1 a 4, de repente o leproso se encontra com Jesus descendo do monte das bem-aventuranças, e aí daquela região ali da Galileia, aí naquele encontro Jesus e o leproso, e Jesus toca no leproso e o leproso é curado. Eles viram isso. Eles viram quando um menino, inclusive Filipe estava do lado,
recebendo do menino 5 pães e 2 peixinhos. E aí Filipe chega lá para André e fala: André, olha o que eu recebi aqui do menino, mas o que é isso aqui para essa grande multidão? E levaram para Jesus os 5 pães e 2 peixinhos daquele jovem. E aí Jesus operou um milagre da multiplicação primeiro, e eles estavam lá. Eles viram Jesus fazendo o clone de peixe na mão, porque como é que não é? A Bíblia não fala que Jesus deu pedaço de peixe. Até porque naquela época o peixe era pequeno, era estilo manjubinha, defumado, então não tinha como tirar um pedaço, tinha que ser o peixe inteiro. Imagina aí, Jesus batendo na mão, sai um peixinho aqui, sai um peixinho acolá, e não sei o quê. Foi assim que foi acontecendo. Então na cabeça deles, eles acostumaram em ver Jesus operando milagres. Então para eles, Jesus era o grande libertador do Império Romano. Jesus operava milagres, Jesus falava maravilhosamente: Jesus vai nos libertar do Império Romano, porque o Império Romano está nos sufocando com impostos e com penas duríssimas sobre nós. Essa era a ideia deles. Inclusive, momentos antes da crucificação, alguns deles estavam discutindo: quem é que vai se assentar à tua direita e quem é que vai se assentar à tua esquerda? Porque eles queriam o governo aqui na terra. Eles não entendiam que o governo de Cristo era o governo lá no céu. Era o reino de Deus lá no céu, que estava sendo implantado aqui na terra, era diferente. E aí então eles estavam discutindo, então na mente deles o libertador tinha morrido. E estava custoso para eles entender que Jesus havia ressuscitado. Tanto é que na aparição de Jesus, na manifestação de Jesus aos dois a caminho de Emaús, os dois estavam discutindo. Jesus entra no meio da discussão e eles falam: você não sabe o que aconteceu com Jesus o Nazareno, como que os judeus mataram ele e não sei o que, discutindo com Jesus. E aí Jesus começa a explicar a eles, desde lá dos profetas até aquele exato momento na Bíblia, porque parece que as coisas não estavam claras na mente deles, mesmo eles conhecendo as Sagradas Escrituras, eles estavam custando para acreditar que Jesus ressuscitaria no 3º dia. Jesus chega nesse contexto, esta manifestação, a terceira manifestação de Jesus, é dentro desse contexto que eles estão meio assim, confusos, sem entender. De repente eles estavam dizendo assim: olha, nós esperávamos que o reino de Deus fosse aqui na terra, agora nós fomos frustrados por isso. Aí surge uma pergunta: o que nós fazemos quando Deus faz algo que nós não esperávamos? Algo que talvez frustra as nossas expectativas. Porque nós queríamos de um jeito, mas Deus fez de outro totalmente diferente. E era isso que estava acontecendo com os discípulos. Eles esperavam um reino na terra, e de repente Jesus morre e ressuscita. Eles ficaram frustrados. Eu não vou poder ser mais um ministro da pesca, talvez Pedro dizendo: não vou poder ser mais um ministro da pesca. Ou Levi, não vou poder ser o ministro da fazenda. Não é não? João, eu queria ser, porque João e Tiago foram considerados Boanerges, filhos do trovão, e tinham uma voz tonitruante, impostada. Talvez ele falasse: eu queria ser ministro da comunicação, não vou ser ministro das comunicações. Não é não? Judas queria ser o tesoureiro, mas, rapaz, não dá certo não. Ele queria, mas não dá certo. A Bíblia fala que ele era ladrão. Frustrou-se. Aí surge uma pergunta para mim e para você dentro desse contexto também, porque ela é pertinente. E quando Deus faz algo que talvez não vá de encontro com a nossa expectativa, qual é a nossa reação? Será que é semelhante à dos discípulos? Porque note bem, eles tinham largado tudo para seguir Jesus. E este largar tudo para seguir Jesus trouxe para eles danos, prejuízos.
Agora eles estavam sendo perseguidos. Jesus chega nesse momento. Mas note só, geralmente quando nós vamos responder essas duas perguntas, o que nós fazemos quando Deus não faz aquilo que nós estamos esperando que Ele faça? Qual é a nossa reação? Ou quando nós percebemos que largamos tudo para segui-lo e agora nós estamos tendo prejuízo, o que nós fazemos? É natural que, assim como Pedro, que estava sem direção naquele momento, ele pensou em algo. E o que ele pensou? O texto deixa claro. Mas note que no meio desse contexto, tem 7 discípulos. Quem são os discípulos que estão aí? Note bem, fala de Tomé, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu. Os 2 filhos de Zebedeu é Tiago e João. Natanael, Tomé, Pedro e mais 2 outros discípulos, não são citados os nomes. Então são 7. Dos 11 que restavam, só tinham 3 fora. 2 estavam lá a caminho de Emaús, o outro não cita se era Filipe ou não, que estava por lá, fazendo alguma coisa. Mas 7 estavam com Pedro, porque eles não sabiam para onde ir. Agora, note só, desses 7, somente 3 sabiam pescar, os outros não sabiam. E por que eles foram? Porque quando nós não sabemos para onde ir, e quando nós estamos confusos, qualquer coisa que aparece para nós aceitamos. Isso é um perigo. Note só, 3 sabiam pescar. Pedro, Tiago e João tinham indústria de pesca. Eles eram sócios numa empresa de pesca. Eles sabiam pescar. Tanto é que Jesus, quando precisou pagar o imposto, falou para Pedro: Pedro, está aqui uma vara, vá lá pescar. O peixe que você pegar, abre ele com a sua faca, dentro dele vai ter a moeda para pagar o imposto. Pedro foi lá e fisgou o peixe de primeira. Se fosse eu, ia passar o dia inteiro e não ia fisgar o peixe. Mas ele de primeira, porque ele sabia. Ele era especialista em pescar, ele ficava olhando sobre a flor da água, como eu via muitas vezes lá no Ceará, no mar. Tinha um rapaz que subia num morro e ele ficava olhando para o mar, e eu ficava lá olhando para ele olhando para o mar, e eu olhando para ele. O que está acontecendo? Aí de repente ele dava o sinal, o pessoal estava lá na praia, eles entravam com a rede e faziam um cerco, e vinha arrastando a rede, era rede de arrasto. Quando ele arrastava, chegava na praia, aquela quantidade de peixe, porque aquele homem lá em cima do morro, ele olhando na superfície das águas, ele conseguia identificar os cardumes. Eu passava o dia inteiro ali, não via nem a água se bobeasse. Mas aquele homem enxergava o cardume do peixe, eu ficava assim, impressionado. Pedro era assim, ele podia chegar, ali tem peixe, ia lá e fisgava. João também, Tiago também, porque eles cresceram nesse meio da pesca. E os outros que estavam com eles? Estavam lá, porque eles não sabiam para onde ir, e eles estavam confusos. E muitas vezes, a humanidade, muitos de nós estamos assim. Não sabemos para onde ir, não sabemos o que fazer, estamos meio confusos, porque a Bíblia está mostrando para nós de forma clara que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo ressurreto é o mesmo que cura, liberta, restaura, é aquele que realmente traz vida àqueles que estão sem vida, e muitos de nós às vezes estamos com os olhos vendados como eles estavam. E aí na segurança deles, o que eles fizeram? Ora, quando nós não sabemos o que fazer, estamos confusos, nós queremos ter segurança. E nós vamos partir para aquilo que nós temos segurança em fazer. O que eles sabiam fazer? Pescar. Pedro sabia pescar, ele disse, versículo 3, eu vou pescar. Aí a galera diz para ele, nós vamos com você. Eu fico pensando, Pedro deve ter olhado assim, meu Deus, 2 sabem,
Esses aqui não sabem nada, mano, fica por aí, vai dar prejuízo. Mas eles foram. Por quê? Porque sempre quando nós estamos em dúvida, estamos confusos, nós queremos ter segurança e vamos partir para aquilo que talvez nós pensamos que sabemos fazer muito bem. E eles achavam que sabiam fazer muito bem o quê? Pescar. Mas tem um detalhe importante aqui que nós aprendemos. Porque quando eles chegaram lá, lançaram rede aqui, lançaram rede acolá, e nada. Pedro falou assim para eles, vamos jogar um pouco mais profundo. Puxava a rede, nada. Eu acho, aí, imagine Pedro falando, eu acho que esses peixes estão vendo a nossa roupa. Ele ficou nu. Já viu pescar pelado? Ele estava pelado. Estava nu. Se despiu da roupa e está ali jogando rede. Daqui, rede, dali, nada. Já estava clareando o dia. De repente, Jesus ressurreto está lá na praia. Em pé. Porque ele sabia que aqueles especialistas, mesmo sendo bons, você pode ser bom na área que você atua, mas se não tiver a direção de Jesus na tua vida, muitas coisas vão se frustrar. Eles se frustraram. Por quê? Porque eles pescaram a noite inteira, não pegaram uma piaba, não pegaram nada. Eles não eram especialistas? Eram. Não eram doutores na pesca, Pedro, Tiago e João? Eram. Mas não pegaram absolutamente nada. Por quê? Primeiro, eles estavam fora da vontade de Deus. Eles não esperaram o tempo de Deus na vida deles. Pedro foi tão afoito, e alguns realmente chegam a dizer isso, que ele não conseguia ficar parado. Quando ele viu que Jesus tinha desaparecido, ele falou, eu não vou ficar parado, eu vou fazer alguma coisa. Mas Jesus queria que ele esperasse só um pouco, tivesse só um pouco de paciência, não fosse precipitado, porque a promessa já estava cumprida, e que ele apareceria, tanto é que ele já tinha mandado o recado, subam para Galileia e avise a Pedro que eu quero me encontrar com ele. Jesus ia se encontrar com ele, já tinha mandado o recado, mas ele se precipitou, porque geralmente quando nós estamos meio confusos, perdidos, sem direção, é isso que nós fazemos, nós nos precipitamos, tomamos decisões sem ter a direção de Deus, e eles fizeram isso. Eles foram pescar, eles tinham que ficar calados, eles tinham que fazer como eles fizeram na noite do Pentecostes. O que eles estavam fazendo? Jesus deu a ordem para eles, permaneçam em Jerusalém, está lá em Atos capítulo 1, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos com poder. E aí eles ficaram onde? Numa casa, reunidos, 120 pessoas, os 12, a mãe de Jesus, mais algumas mulheres, mas o total dava 120 pessoas, eles estavam reunidos fazendo o quê? Tricô, jogando uno? Não, eles estavam orando, diz a palavra. Eles ficaram a noite inteira orando. Quando foi lá no momento do Espírito Santo, o fogo caiu sobre eles. Então o que eles tinham que fazer nesse período? Em que Jesus disse para eles, vão para Galileia, mas avise a Pedro que eu quero me encontrar com ele. O que ele tinha que fazer? Subir para lá e ficar na dele, quietinho. Não se precipitar. Barulho e multidão às vezes nos impede de ouvir a voz de Deus, a direção de Deus. Ele estava com a alma inquieta. Já que eu não vou ser ministro da pesca, eu vou pescar. Mas aí Deus começou a provar para ele que mesmo ele sendo especialista, estando fora da vontade dele, ele não conseguiria fazer absolutamente nada. Sabe quando você quer fazer algo e você percebe que está dando tudo errado? Então essa é a hora de você ir para onde? Para os pés da cruz e começar a orar. Senhor, aonde o Senhor deseja que eu esteja? O que o Senhor deseja que eu faça? Para onde o Senhor deseja que eu vá? Porque eu quero ir. Porque estar no centro da tua vontade é o melhor lugar que eu quero estar.
Jesus sabia que eles estavam desse jeito, assim como talvez nessa noite muitas pessoas estejam do mesmo jeito. É uma noite de Páscoa, aleluia, glória a Deus. Muitos já comeram, já se fartaram nas mesas do almoço. Alguns comeram bacalhau, outros sei lá eu que comeram só a misericórdia de Deus, que talvez não comeram nada. Mas eu quero dizer que Páscoa não é isso. Páscoa é a ressurreição de Cristo, é o momento de nós refletirmos. Olha, Senhor, eu estou no centro da Tua vontade. Senhor, o que eu estou fazendo está agradando ao Senhor. Senhor, a minha vida está realmente de acordo com aquilo que a Tua palavra diz. É o momento de nós realmente esperarmos, aguardarmos nele a direção, aguardarmos nele o cumprimento das promessas dele na nossa vida e através da nossa vida. É aquele momento que nós temos que reconhecer que mesmo que sejamos especialistas na área que nós atuamos no nosso dia a dia, sem a presença dele, nós não conseguimos vencer alguns obstáculos, porque muitas vezes nós vamos chegar diante de um equipamento que nós já consertamos eles várias vezes e não vamos conseguir consertar. Eu nunca vou me esquecer, uma vez tinha um Fusca, coisa de louco, né? Eu saindo da faculdade com meu amigo, eu falei, hoje, era a primeira semana com aquele Fusca, eu falei para ele, Wagner, hoje eu vou te levar para casa. Ele morava lá em Indaiatuba. E ele estudava comigo aqui na faculdade. Vou levar você para casa hoje, o meu carrão que eu comprei. É um Fusca velho, caindo pelas bandas. Vamos embora. Ele falou, vamos embora. Pegamos ali a Santos Dumont indo embora. Quando chegou para frente um pouco do aeroporto, o carro quebrou. Aí eu falei, ixi, vamos empurrar, vamos, empurra. E disse que Fusca é fácil de consertar. Eu abri aquele capô do carro e abre, mexe, olha, não sei, fechei. Empurramos o carro até um poço, mas foi pesado. Aí ele começou a rir, porque nós praticamente levamos 1 hora para empurrar o carro, onde nós estávamos até o posto. Uma dureza, ninguém parou para ajudar. Eu falei, olha que maldade. Tá bom. Aí no outro dia, consegui um amigo que era mecânico, vamos lá buscar meu carro. Ele não pode ficar naquele posto. Vamos. Aí quando chegou lá, ele falou, qual é o problema do carro? Ele morreu, não pegava mais. Ele deu com a chave, ele falou, eu sei o que é. Abriu o carro, foi na bobina do Fusca. Olha aí, o quê? O fio está fora do lugar. Era só pôr o fio no lugar. Tuf, pôs o fio, dê a partida, vai embora. Eu fiquei assim, meu Deus, eu não acredito. Era só um fio fora do... Eu não acredito que eu empurrei esse carro, quase me matei com o Wagner, que vergonha. E era só um fio fora da bobina. Porque aquelas coisas que nós sempre falamos, como estava acontecendo com Pedro, eles eram especialistas em pesca, mas naquele dia eles não pegaram nada. Eles estavam frustrados. Mas Jesus chegou na praia. Jesus estava olhando eles lá. E olha como Jesus disse para eles, filhos, não tratou eles assim, ei, cambada, não, ei, moçada, não. Disse assim, filhos, tratou com carinho, como ele trata cada um de nós, nos chamando do quê? De filhos. Você é filho de Deus. Ele trata você como um filho. Não é como um terreiro de macumba que chama pessoa de cavalo. Minha mãe tem um terreiro de macumba, tinha. Como é que a senhora gosta? O demônio vem e chama a senhora de cavalo. A senhora gosta de ser explorado pelo cão, não é um diabo montando na senhora aí. Deus nos chama como filhos. Falou, filhos, tem alguma coisa para comer? Eu fico pensando, né? Realmente. Quando nós estamos longe da vontade de Deus, nós não temos nada para oferecer para ninguém. Nós não podemos oferecer nada para ninguém. Imagina aí. Tem alguma coisa para comer? Eles ficaram. Para um pescador, aquilo foi frustrante, aquela pergunta. Como é que pode? Ele bateu bem na ferida. Ele sabe que nós não pegamos nada essa noite, não é possível.
esse homem lá na praia perguntando se tem alguma coisa para comer. Olha aí. Para um pescador que passou a noite inteira sem pegar nada, aquela pergunta foi uma bomba nuclear no coração deles. Porque eles não tinham pego nada. Mas Jesus não estava ali para constrangê-los ou para oprimi-los. Porque Jesus já tinha preparado ali na praia uma brasa e Jesus pescou. Jesus é um exímio pescador. Jesus já tinha pego uma truta, um salmão lá, e já tinha feito uma brasa, colocado um peixe em cima, tinha feito inclusive um pãozinho caprichado do lado, água do outro, porque sabia que eles estavam a noite inteira ali, não tinham comido nada, não tinha bebido água nenhuma, então eles precisavam se alimentar. Porque pessoa frustrada e com fome, e já viu uma pessoa frustrada e com fome? Ela fica com raiva. Ela fica estressada, ela bate até em muriçoca passando, né? Em mosquito, assim, da dengue passando, ele bate. Então Jesus sabia disso, e ele perguntou não para confundi-los, mas para mostrar para eles, olha, vocês estão fora da vontade de Deus, o que Deus tem para vocês não é isso, é algo muito maior, vocês estão no lugar errado. Vocês voltaram a pescar e não deveriam ter voltado a pescar. Vocês deveriam ter continuado no centro da vontade de Deus, porque era lá que Ele ia ministrar de forma poderosa através da vida de vocês. Há muitas pessoas aí frustradas porque não estão no centro da vontade de Deus e precisam voltar rapidamente para o centro da vontade de Deus. Eles ficaram olhando de longe. Aí João disse para Pedro: Pedro, aí, é o mestre. Vixe, Pedro colocou a roupa, né? Cingiu-se de roupa, mergulhou e foi até lá. Quando chegou lá, Jesus poderia ter simplesmente dado uma dura em Pedro. Pedro, seu irresponsável, você é líder dessa galera, você volta a pescar, influencia 6, e os 6 vêm com você, e vocês passam a noite e não pegam nada. E outra coisa, você me negou 3 vezes, que coisa feia, eu não disse para você, de modo algum. Olha como Jesus fala com ele, ó, tem peixe ali, tem água, tem pão, vá comer, porque o que Jesus tem para nós, é um alimento, que traz o quê? Sustância para a nossa alma. Ele não está aqui para apontar os nossos pecados, por mais que nós tenhamos. Ele está aqui para tratar dos nossos pecados e nos libertar dele, para nos perdoar. Por isso que ele ressuscitou, para perdoar os nossos pecados e para nos ajudar a não pecar mais. Era isso que ele estava dizendo. Vai lá comer, Pedro, você precisa cobrar um pouco a consciência aí, você está meio nervoso, estressado, não pegou nada, vai comer um pouquinho. Quando ele viu, porque Jesus ainda disse, ó, joga a rede do lado direito do barco, ele jogou, quando ele puxa, aqui tem peixe. A hora que ele puxa a rede, ele já sente, aqui tem peixe. E aí então ele sai nadando em direção a Jesus, deixa a rede para trás, deixa o barco, Jesus dá água, dá pão para ele. E depois ele fala assim, Jesus, para ele, me traga alguns desses peixes que vocês pegaram. E ele corre lá para pegar. Eram 153 peixes, grandes peixes, diz a palavra. E a palavra ainda diz aí, se você notar bem, que a rede, devido à tamanha quantidade de peixe, a rede não se rompeu. Por que a rede não se rompeu? Pedro se lembra daquele dia de Lucas capítulo 5, da pesca maravilhosa, que Jesus, depois de dar um sermão de cima do barco dele, diz, vai um pouco às águas mais profundas e joga a rede. Ele jogou e pegou uma grande quantidade de peixes, que precisou de ajuda de outros barcos para trazer aqueles peixes para a praia. Agora Pedro está se lembrando dessa cena, e eu vejo que ele é um homem ousado, porque quando ele sabe que é Jesus que está lá, a primeira coisa que ele faz é se lançar no mar de Tiberíades e de encontro com Jesus.
A mesma coisa ele fez quando Jesus ficou um pouco no monte, e depois de madrugada começou a andar sobre as águas. Pedro reconhece ele, e Pedro diz: eu posso estar com o Senhor sobre as águas? Jesus falou: venha, e Pedro foi, porque ele era destemido, a fé dele era desta forma, ele colocava a fé dele em ação, e quando ele percebeu que era Jesus que estava lá, e que o milagre tinha acontecido ali, ele não hesitou, ele pulou na água, e foi de encontro a Jesus, porque ele sabia, a equipe era a mesma, o barco estava no mesmo lugar, o equipamento que ele estava usando era o mesmo, mas agora havia um elemento diferente. Qual era? A palavra do mestre dizendo: joga a rede do lado direito. Ou seja, ele estava recebendo direcionamento diretamente de quem? Do Senhor. Ele não estava recebendo direcionamento do astrólogo: a lua tal posição, a estrela de hora em tal lugar, as três Marias no tal canto, joga a rede agora. Não. Ele não ouviu o palpite de fulano de tal: a maré subiu, então joga a rede. Não, ele ouviu da própria boca de Jesus: joga a rede do lado direito, e eles jogaram. Nós precisamos ser obedientes à palavra do Senhor, porque quando nós somos obedientes à palavra dele, e saímos para empreender em tudo que nós fizermos, será bem sucedido. Por quê? Porque o Senhor estará abençoando, porque o Senhor estará direcionando, porque o Senhor estará nos instruindo, porque a vontade de Deus estará na nossa vida. E foi isso que eles fizeram. E a rede não se rompeu, por quê? Porque quando nós fazemos algo que está dentro da palavra dele, e dentro da vontade dele, aquilo é permanente. E os peixes não se escapou nenhum, porque estava mostrando para eles que quando nós fazemos a obra dele, de acordo com a sua palavra e a sua instrução, nenhuma alma se perde, nenhum peixe se perde, nenhuma bênção deixa de ser cumprida na nossa vida, nenhuma promessa dada por ele na sua palavra deixa de se cumprir na nossa vida e através da nossa vida. Por quê? Porque nós estamos no centro da vontade dele e seguindo as instruções do próprio mestre. Então agora era isso que estava acontecendo. Era a última noite dele naquele barco, e foi de fato a última noite de Pedro e daqueles discípulos no barco. Por quê? Porque quando Jesus chegou naquela praia, as circunstâncias da história da vida deles mudaram. Porque aonde Jesus chega, as circunstâncias mudam. Por quê? Porque Jesus traz à existência coisas que não existem para abençoar aqueles que creem nele. Aonde ele chega, ele vai mudar as circunstâncias. Se ele chegar na tua casa, ele vai mudar a tua casa, vai tocar no marido, na esposa, nos filhos. Se ele chegar na tua empresa, ele vai mudar o contexto daquela empresa para a honra e glória do nome dele. Se ele chegar lá nos seus estudos, ele vai te dar sabedoria, como ele deu para Daniel, 10 vezes mais do que os próprios sábios lá da Babilônia, porque ele tem poder para isso. Então, onde Jesus está, as circunstâncias mudam. E o Jesus ressurreto estava na praia, e as circunstâncias mudaram, e nunca mais eles entraram no barco para pescar. E aquela palavra de Cristo que ele havia dado para Pedro, lá em Lucas capítulo 5, os irmãos vão se lembrar dela, que Pedro, quando viu a pesca, que foi tremenda, sacudida, recalcada, profunda, que precisou chamar outros barcos para puxar a rede, Pedro saiu tremendo do barco, correu para perto de Jesus, se lançou aos pés de Jesus e disse: se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Naquele dia Jesus disse para ele: Pedro, eu vou te fazer um pescador de homens. Você sabe que a diferença da palavra pecador para pescador é uma letra só, não é? É a palavra S, só o S. Se você tirar o S do pescador, vai ficar pecador. Se colocar, fica pescador. Então imagine que Jesus estava colocando o S dele em Pedro, o S do sangue dele, que purifica de todo pecado.
O meu sangue vai te purificar de todo pecado. O S de santidade estava sendo colocado em Pedro, lá no dia do Pentecoste. Línguas de fogo sobre a cabeça dele. O S de serviço estava sendo colocado nele, mas agora de uma forma mais adequada. Não como ele estava pensando, eu vou pescar. Não, ele estava agora servindo ao Senhor, alcançando almas para ele. Foi a última noite de Pedro naquele barco. E talvez hoje o Senhor marcou comigo e com você aqui, porque de fato seja a última noite nossa no barco. Porque Ele quer mudar as circunstâncias da nossa vida. Ele quer de fato que você entenda que se Ele estiver te instruindo, se Ele estiver realmente, se você e eu, nós estivermos no centro da vontade dEle, nós vamos pescar. Mas vai ser uma pesca que vai ser bênção na nossa vida e na vida de todos que estiverem ao nosso lado. Todos que estiverem ao nosso lado. E às vezes nós estamos fora de sintonia e precisamos nos alinhar com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Talvez você esteja percebendo algumas dificuldades em algumas áreas da tua vida. Então nessa noite é a noite de alinhar com a visão de Deus para a tua vida, com as promessas de Deus para a tua casa, com o teu trabalho, com tudo que você está envolvido. Não é tempo mais de você ficar pescando nesse barco, é tempo de você agora seguir as instruções do Mestre. E Ele está aqui para fazer isso na minha vida e na tua vida. Então feche seus olhos por um instante, nós vamos orar. O pastor Ismael vai chegar e vai nos conduzir nessa oração em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Fogo no cão. Segue, meu irmão, segue. Não? Chama o pessoal do louvor. O pessoal do louvor, vou chegar. Então pronto. Enquanto os irmãos do louvor chegam aqui, eu quero nessa noite desafiar você a sair desse barco, que talvez você esteja há muito tempo, para que realmente a graça de Deus superabunde na tua vida, para que as promessas do Pai alcancem você, a tua casa e tudo que você colocar as mãos para realizar. Não é noite mais de você ficar confuso, como os discípulos estavam ali, traumatizados com aquelas imagens da cruz. Eles estavam traumatizados. Eles viram Jesus ser crucificado, martirizado, e aquilo estava na alma deles. Eles estavam frustrados. Mas Jesus estava ali naquela praia para mostrar para eles que o barco e a pesca não era o fim deles, porque o fim deles seria muito maior do que aquilo que eles estavam vivenciando ali. Então eu quero te dizer que nessa noite, que o que você está vivenciando hoje não é para a sua ruína ou destruição, mas é para que a glória e a graça de Deus se manifeste poderosamente na tua vida, para que esse milagre, como aconteceu com eles naquele dia, aconteça também na tua vida, para que você possa sair daqui nessa noite, num culto da ressurreição, sabendo que Jesus ressurreto se manifestou na tua vida para te conduzir, para te tirar das dúvidas, para te tirar daquele momento de crise, de traumas que talvez você vivenciou até agora, mas Ele está aqui nessa noite para se manifestar de forma poderosa na tua vida, para curar a tua alma, para sarar as tuas feridas, para perdoar os vossos pecados como Ele tem perdoado os meus. E da mesma forma, Ele está aqui nessa noite para se manifestar na tua vida, para operar um milagre que tanto você tem buscado. Eu sei que você tem buscado. O Papai do Céu já me mostrou há muitas pessoas orando por um milagre, porque estão como Pedro e aqueles discípulos. Eu não sei para onde ir. Me escantearam, me deixaram de lado, estão me menosprezando, estão me humilhando, estão tripudiando sobre mim,
Mas Jesus está aqui nessa noite para te dizer que Ele ama você e que não acaba aqui. Ele tem muito mais para a tua vida e vai começar agora, para a honra e glória do nome dEle. É agora que vai começar. Então vamos nos colocar em pé. Você que nessa noite chegou, feche seus olhos. E nessa noite eu gostaria de convidar você a chegar aqui no altar do Senhor, dobrar os seus joelhos e dizer para Ele: Senhor, eu creio na Tua palavra e creio, Pai, que eu vou sair desse barco e eu vou viver os Teus sonhos, os Teus projetos. Eu creio que eu vou ficar no centro da Tua vontade e que milagres, ó Deus, acontecerão para a honra e glória do Teu nome. Eu creio que a partir de hoje as circunstâncias da minha vida vão mudar para a honra e glória do Teu nome. Você deseja? Sai do teu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Não tenha vergonha não, quem tem que ser envergonhado é o cão, é Satanás. Porque nessa noite nós estamos diante de Jesus, o nosso Salvador. Fique à vontade, quiser ajoelhar, ajoelhe, quiser ficar em pé, fique. Você está na presença do Mestre. Abra o seu coração para Ele, diga: Senhor, eu não quero que o meu eu conduza, mas que o Senhor conduza a minha vida, a minha história, para a honra e glória do Teu nome. Se os pastores puderem ajudar, pode orar por esses amados irmãos que chegaram, por gentileza. Ore por cada um deles. Os amados podem cantar, que eu vou parar de falar. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um som, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no mar. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um som, cajado e pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Me despedi dos meus pais,
Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos nos cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos nos cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Enquanto o pastor pregava, veio um pensamento no meu coração. Os discípulos naquele barco, agora cheio de peixe, mas interessante que o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. O barco estava cheio de peixe. E é tão interessante que Pedro deixou o barco, deixou o milagre, deixou tudo para se encontrar com Jesus. Jesus é maior do que o milagre. Jesus é melhor do que o milagre. Eu fico tentando imaginar eles na beira da praia, agora aquele barco cheio de peixe, mas sentindo o cheiro de peixe assado, de pão assado lá na praia. E Jesus está lá, preparando pão, preparando peixe, e aquele cheiro de peixe assado, indo até os discípulos no barco. Deus estava preparando algo para eles. Você está conseguindo sentir o cheiro do que Ele está preparando para você? Você está sentindo o cheiro já ou não? Você está sentindo o cheiro? Eu estou sentindo o cheiro do que Deus está preparando para mim. Você está sentindo o cheiro do que Deus está preparando para você? Ele está preparando algo para você. Ele está preparando para você, amém? Amém? Ele está preparando para você, cuidando de você. Toda provisão, todo sustento, todo milagre que você precisa, vem dele. Mas nenhum milagre é maior do que Jesus. Nenhum milagre é melhor do que Jesus. Amém? Vamos orar, vamos encerrar. Sabe que você podia dar a mão para a pessoa que está do seu lado? Nós vamos encerrar dessa forma, unidos, crentes, juntos. Levante, já que você deu as mãos, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Deus, pela palavra, pela ministração sobre a nossa vida. Recebemos, Pai,
a direção certa do Senhor. Muitas vezes temos feito tudo certo aos nossos olhos e não temos obtido sucesso. Muitos de nós estão cansados aqui, Pai, de tanto trabalhar, de tanto se esforçar, mas não tem tido sucesso, Pai. Não está conseguindo, Pai, não tem resultado. Mas nessa noite, sobre a Tua palavra, nós lançamos a rede na direção certa, em obediência à Tua voz, no lugar certo. Pai, nós não queremos ser influenciados por aqueles que não sabem o que fazer, que estão perdidos, estão muitas vezes longe do Senhor, longe da Tua vontade, como aqueles homens que foram influenciados por Pedro, Pai, tomando uma decisão porque não sabiam o que fazer. Não, Deus, nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito, porque a Tua palavra diz que todo aquele que é nascido de Deus, que é filho de Deus, é guiado pelo Teu Espírito. Pai, nós temos a Tua palavra, nós temos o Teu Espírito, nós temos o Teu poder, nós temos o Teu amor, nós temos os milagres disponíveis para a nossa vida, nós temos tudo, Pai, para nós. E nós tomamos posse disso nessa noite, Pai. Nós recebemos direção, nós recebemos a nova oportunidade, nós recebemos tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Que assim seja sobre a vida do Teu povo, Pai. Um novo começo, uma nova história, ó Deus, um novo momento, Pai, na vida do Teu filho, um recomeço, meu Pai. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre o seu rosto e te dê a paz, que Ele guarde a tua entrada e a tua saída, que o sol não te moleste de dia, nem a lua de noite, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, do teu amigo, seja sobre a nossa vida, desde agora e para todos sempre. E todo aquele que crê diz amém, diz aleluia. Deus te abençoe. Deus te abençoe.